Querido amigo, hoje vamos estudar os aspectos introdutórios da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como vimos há 12 programas passados, quando iniciamos os nossos estudos na primeira carta aos Tessalonicenses, alguns aspectos introdutórios já foram ali considerados, porém é necessário que recordemos de outros fatos importantes que envolveram o relacionamento, o ministério do apóstolo Paulo com aquela nova comunidade estabelecida na cidade de Tessalônica. Você sabe que, segundo o nosso parecer, é através do conhecimento dessas questões contextuais que podemos com mais facilidade compreender o texto bíblico. Então eu quero convidá-lo a ler esse livro enquanto estamos estudando, para que você possa compreender um pouco melhor a mensagem que ele tem para nós. Porém, antes de entrarmos no estudo desses aspectos introdutórios, aproveitando o fato de que grande parte desta carta trata sobre a volta de Cristo, gostaria de convidá-lo a refletir sobre essa maravilhosa bênção como preparação para os nossos estudos nessa pequena, porém tão relevante e reveladora carta. Para algumas famílias, a herança é um tema muito importante. Quando nos referimos à herança, normalmente vem à nossa mente o repasse dos bens amealhados pelos pais para os seus filhos. Às vezes, para os gananciosos e materialistas, isso significa o quê? Brigas feias, amargura e disputas judiciais. Quando acontecem essas desavenças, percebemos que o que foi deixado para os filhos não foram nem os bens materiais. O que foi deixado para os filhos, na verdade, foi um espírito de avareza e de cobiça, cada vez querendo ter mais. Quando olhamos para uma situação dessa, realmente nos entristecemos com essas famílias. Mas o apóstolo Paulo nos anima dizendo que o Espírito Santo confirma a nossa herança. E essa nossa herança não precisa ser cobiçada, não precisa haver brigas, não precisa haver amargura, porque o Espírito Santo é suficiente para todos nós. E Paulo diz que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito, sabe o quê? Que eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu sou herdeiro de Deus e você também. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Pedro também nos ensina sobre a herança que está reservada nos céus para nós, os cristãos. Mas a pergunta que se faz então é qual é a natureza da nossa herança? Ao contrário de tantas riquezas terrenas, a herança do cristão não pode ser corrompida e nem vai apodrecer. Todas as boas casas das pessoas da época em que as cartas de Paulo e Pedro foram produzidas, elas já se deterioraram, já caíram essas casas, esses palácios. As grandes e importantes cidades dos tempos do Império Romano, fortemente fundadas e estabelecidas, agora são o quê? Apenas ruínas. Da mesma forma se deu com os templos dos ídolos que naqueles dias eram adorados. Nenhuma das grandes obras dos tempos antigos continua com a sua glória e a sua beleza nos dias de hoje. Na verdade, as coisas desse mundo são temporárias e passageiras. E isso então nos mostra que um lar no céu é muito mais importante do que uma linda casa aqui na terra. Toda herança terrestre, ela irá fenecer, ela oscila, ela vai cair, mas a nossa casa celestial nunca vai perder o brilho. Nossos bens espirituais são eternos e livres das contaminações. O futuro lar de um cristão não é manchado pelos males morais e espirituais que vemos frequentemente nesse mundo. Essa pureza é descrita claramente nas Escrituras como honra, glória e luz. Nesse momento, então, Deus está preparando para nós aquele lugar. Ele está nos equipando para nos livrarmos da impureza. Cabe a nós, então, vivermos com sabedoria e cooperar com Ele para a nossa santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Querido amigo, nossa herança espiritual, nossa herança celeste, não desaparecerá. Tantos bens que vemos ao nosso redor nesse mundo, eles vão desaparecer. Passarão porque eles são temporais.
No entanto, as Escrituras falam de uma herança totalmente diferente. Não há como essa herança se perder no tempo. Ela é tão eterna quanto a palavra que a promete. Quando a última trombeta soar, o tempo não vai existir, e então todas as coisas temporais acabarão. Mas as coisas eternas, elas durarão. A sua beleza nunca passará. Nossa herança está reservada no céu, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Isso nos relembra da promessa do Senhor Jesus, que Ele iria preparar um lugar para nós, para que possamos estar com Ele e compartilhar a sua glória. Outro detalhe dessa maravilhosa bênção é que temos uma herança garantida. E a garantia está na fé que depositamos em Deus. Mas a pergunta é, o que essa fé inclui? Ora, inclui a confiança de que há um Deus cuja palavra é verdadeira. A confiança de que há um mundo ou um domínio espiritual preparado por Deus. E essa fé nos mantém firmes na crença de que um dia passaremos a eternidade num estado completamente diferente desse. Para guardar a sua herança, não permita, querido amigo, que a sua fé seja abalada ou tirada de você. Essa herança não pode ser vista com os olhos humanos. Não pode ser sentida com o toque físico das mãos. Mas ela é tão real quanto o amor, a alegria e a paz. Aqueles que dependem dos seus sentidos para determinar a natureza da realidade nunca poderão acreditar no céu. Mas devemos nos lembrar que algumas coisas são intangíveis. Mas experimentaremos quando estivermos junto com o Senhor. Quem pode imaginar com que tipo de sentimentos os nossos corpos espirituais irão experimentar as alegrias do céu? O dia virá em que isso não será mais um mistério. Por isso é que Paulo disse que o morrer é lucro, e era incomparavelmente melhor do que a vida nesse mundo. Uma vez alguém disse, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Essa é a nossa herança, e espero que você, além de agradecer a Deus, peça a Ele abrir a sua mente e coração para aquilo que nós vamos estudar a partir de agora. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses vai nos mostrar vislumbres maravilhosos do céu, desse lugar onde um dia passaremos a eternidade com o nosso Deus. Mas voltemos então agora à nossa vida terrena, nos preparando para esse dia quando nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. E essas orientações nós vamos encontrar também nessa segunda carta que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica. Vamos estudar os aspectos introdutórios dessa carta, desse livro, para conhecê-lo melhor, com a finalidade única e exclusiva de aplicar as suas lições às nossas vidas. Vamos então iniciar observando alguns aspectos. O primeiro aspecto é em relação à introdução. É possível destacar que essa segunda carta tem sido questionada com frequência nos últimos anos, apesar de contar com apoio muito forte durante toda a história da igreja. Porém, como na primeira carta, o que aqui se percebe é a personalidade do apóstolo. É visível e podemos constatar que essa carta foi escrita por alguém extremamente interessado na vida espiritual dos seus leitores. E esse alguém é o apóstolo Paulo. As qualidades observadas nos Tessalonicenses vinham de Deus e da sua soberana eleição. Seu interesse nessa comunidade fez com que o seu autor, com que Paulo, então, de uma maneira muito gentil, tratasse esses irmãos de uma maneira amorosa. E o seu objetivo, então, era prepará-los adequadamente para se encontrarem com Jesus. Agora podemos olhar sobre o aspecto da autoria. Nós temos sempre considerado as evidências externas e internas. As evidências externas são aqueles pais da igreja que deram testemunho de que Paulo foi o autor. E aí nós podemos citar Clemente de Alexandria, o cânon muratoriano, Tertuliano, o cânon marcionita, enfim, alguns pais da igreja, através de citações que fizeram dessa carta nas suas correspondências, atestaram que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nas evidências internas, nós encontramos
vários detalhes nessa segunda carta que combinam ainda com o livro de Atos e combinam também com a primeira carta aos Tessalonicenses. Exatamente nesse ponto, nós temos algumas divergências. Então, muitos críticos, muitos estudiosos, eles têm objeções contra a autoria paulina. Eles dizem o seguinte, por exemplo, há diferenças no vocabulário, diferenças no estilo, na escatologia. Aqui se ensina sobre o homem de iniquidade e nunca tinha sido falado nisso. Ora, esses argumentos não são sustentáveis. Quando se aprofunda a pesquisa sobre esses detalhes, o vocabulário, o estilo e o ensino escatológico diferentes de 1 Tessalonicenses demonstram que essa segunda carta é independente da primeira e, portanto, não é um arranjo da primeira nem algo forjado. Tanto na primeira como nessa segunda carta, Timóteo e Silas estavam com Paulo quando o apóstolo Paulo escreveu para esta igreja. Qual foi a ocasião em que ele escreveu? Esse é um outro aspecto que devemos considerar. Em que ocasião Paulo escreveu essa segunda carta? A segunda epístola, essa segunda carta, parece ter sido uma resposta à apreensão dos tessalonicenses que sofriam grandes perseguições e tinham sido informados que o dia do Senhor já tinha chegado. Os membros da igreja estavam inseguros quanto a que posição tomar, por causa da sua própria inexperiência, eram crentes novos, tinham necessidade, então, de uma disciplina para impedir também que alguns preguiçosos, porque estavam esperando o dia do Senhor, ficassem criando confusão na comunidade e não eram pessoas mais produtivas. Essa ocasião foi uma ocasião muito delicada. E, com relação a essa ocasião, temos que verificar então a questão da data. Mais uma vez, são os anos 51 ou 52. No máximo, essa carta foi escrita 6 meses depois da primeira carta, quando então Paulo recebeu a notícia de Timóteo, escreveu a primeira carta e depois, logo em seguida, uns 6 meses posteriormente, ele escreveu essa segunda carta. Qual é a origem dessa carta em relação à cidade? Assim como a data também é próxima da primeira carta, qual foi a cidade que deu origem a essa carta? Aonde Paulo estava? Essa é a grande pergunta. Provavelmente, Paulo estava na cidade de Corinto. Você deve se lembrar que ele ficou lá durante um período de 1 ano e meio, em que passaram lá na companhia de Áquila e Priscila, organizando a igreja nova, a nova igreja de Corinto. Atos 18, 1 a 5 e Atos 18, versículo 11. Então, provavelmente, as duas cartas, tanto a primeira como a segunda carta aos Tessalonicenses, foram escritas dessa cidade, enquanto Paulo evangelizava os cidadãos coríntios. Em relação agora ao propósito da carta, temos que perceber também com que motivação Paulo escreveu essa segunda carta. Como as circunstâncias da nova igreja em Tessalônica não tinham evoluído satisfatoriamente, e a perseguição e as dificuldades ainda estavam presentes, e elas eram contrárias ao progresso do Evangelho, o propósito de Paulo escrever 2 Tessalonicenses, essa carta que nós estamos iniciando o seu estudo agora, hoje, é paralelo ao da primeira. O propósito é semelhante ao da primeira carta. Ele escreveu para encorajar e dar ânimo à igreja perseguida. Ele exortou a igreja a que ficasse firme em todas as perseguições e trabalhassem pelo sustento próprio. Terceiro motivo, ele escreveu para corrigir o mal entendido sobre a volta do Senhor. Mas qual foi o tema da carta? Qual é o tema dessa carta? Paulo escreveu para mostrar a sequência certa dos eventos que acontecerão na segunda vinda do Senhor Jesus. Paulo escreveu também sobre as implicações práticas relativas à volta de Cristo. Diante desse fato maravilhoso que todos experimentaremos, não é possível admitir que entre os cristãos houvesse alguém que fosse desordeiro e preguiçoso. Então, assim como na primeira carta, aqui Paulo também pede orações em favor do seu desenvolvimento. Isso é,
do desenvolvimento do seu ministério. Mais uma vez, Paulo demonstra a sua confiança na intercessão daqueles irmãos. Mais uma vez, ele demonstra humildade, querendo compartilhar as bênçãos que nós temos no corpo de Cristo. Um outro aspecto que devemos considerar é em relação à teologia da carta. Assim como na primeira carta aos Tessalonicenses, essa segunda carta também trata em grande medida sobre o quê? É isso mesmo, quem tem estudado sabe. Escatologia. Escatologia. Nessa carta, veja bem, no total de 47 versículos, 18 deles, o equivalente a quase 40%, tratam do quê? Da escatologia. Sobre essa doutrina, Paulo então deu uma ênfase na volta de Cristo, quando a igreja será reunida com ele. E os maus? Eles serão condenados. Paulo também instruiu a igreja em relação ao homem da iniquidade. Esse é o assunto novo que aparece nesta segunda carta. Agora, em relação à estrutura do texto, nós vamos encontrar palavras sobre a salvação, uma palavra de encorajamento para a igreja, instruções com relação aos maus entendidos sobre a volta de Cristo. Nós vamos encontrar uma palavra sobre a permanência na fé, pedido de oração e uma pergunta muito sugestiva. Por que parar de trabalhar? Será que é esse o padrão do cristão? Enfim, nós vamos ter assuntos interessantíssimos para estudar nesses próximos programas. Qual é o valor prático, tendo em vista a teologia da carta? A ênfase na segunda vinda de Cristo lembra-nos que devemos estar preparados para a sua volta a qualquer momento. Os crentes, então, são fortalecidos com a verdade de que o homem da iniquidade, no fim, será destruído pelo Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Enquanto isso, a igreja precisa permanecer fiel e perseverante nos propósitos de Deus, nos bons propósitos e nas providências do nosso Deus. Mas fazendo o quê? Permanecer firme para quê? Para dar um bom testemunho através dos procedimentos honestos e disciplinados. Essa carta tem algumas peculiaridades? Com certeza. É nessa carta que a apostasia aparece pela primeira vez no escrito apostólico. Nós vamos estudar sobre o que é esse fato que vai acontecer principalmente na época final. É nessa carta que temos a designação do anticristo como homem da iniquidade ou então o filho da perdição. Esta é a única carta que se refere àquele que o detém. Isto é, detém quem? Detém a manifestação do anticristo. E aqui, esse é um tema sobre o qual não se tem nenhuma outra fonte de informações nas Escrituras Sagradas. Por isso nós vamos ter que estudar isso muito bem, conforme os capítulos 2, versículos 6 e 7. Juntamente com a primeira carta aos Tessalonicenses, é aqui que Paulo declara que ele mesmo assina suas correspondências, evitando que elas fossem falsificadas ou forjadas. Uma pergunta quase finalizando o nosso programa, que se levanta nesse ponto é a seguinte: afinal de contas, por que devemos estudar esse livro? Ora, primeiro porque ele é palavra de Deus, ele compõe a palavra de Deus, porque a perplexidade com o que está acontecendo no mundo nesses dias, querido amigo. Ao estudarmos essa carta, vamos perceber que ela vai nos proporcionar uma perspectiva eterna para avaliarmos as concepções que estão mudando constantemente diante das incertezas da nossa sociedade. O estudo dessa carta também nos ajudará a percebermos que esse mundo caminha para um destino que já foi traçado pelo seu Criador. O estudo dessa carta, então, nos lembrará que, como cristãos, temos uma viva esperança de vida eterna. Será um estudo, eu creio, estimulante para todos nós. Então, uma última pergunta é: o que é que vamos encontrar no estudo dessa carta? Todo estudante atento vai encontrar nessa carta várias orientações fundamentais para o desenvolvimento da sua vida cristã. Encontraremos incentivo à santidade, à praticidade do Evangelho e, além de outros temas, uma palavra específica estimulando o comportamento ético e exemplar dos cristãos.
mas, sobretudo, nós vamos encontrar mais ensinamentos sobre a volta do Senhor e como devemos nos preparar para esse encontro que teremos, todos nós teremos esse encontro com o Senhor. Uma das preocupações dos Tessalonicenses referia-se à questão dos cristãos mortos antes da vinda de Cristo. Ainda hoje, muitos não têm certeza de onde estaremos quando morrermos. Então, nós vamos encontrar essas definições aqui nessa carta. Querido amigo, o meu convite para você é que você esteja conosco durante os próximos programas, para então conhecer mais sobre 2 Tessalonicenses e tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Um abraço e até o próximo programa.